sempre senti um vazio, até que encontrei um propósito em Deus e consegui encontrar o meu caminho. Você já percebeu que o silêncio mais profundo não é aquele que vem de fora, mas o que grita dentro de nós? Esse eco invisível acompanha pessoas em todas as fases da vida. Mesmo quem alcança sucesso, constrói família, conquista reconhecimento, muitas vezes se vê diante de uma sensação estranha. Algo falta, algo não se encaixa, existe um espaço que nada parece preencher. Esse vazio não é um acidente, nem um defeito da alma. É um chamado que insiste em se revelar. A filosofia antiga já falava sobre essa ausência. A psicologia moderna, como a de Viktor Frankl, também reconhece: o ser humano só encontra paz quando descobre um propósito maior. A Bíblia ecoa essa mesma verdade, mostrando que a alma sem Deus permanece inquieta. Esse vídeo não é apenas uma reflexão, mas um convite a olhar para dentro e confrontar a pergunta que muitos evitam: o que realmente pode saciar a fome mais profunda da sua existência? O eco do silêncio interior. Há momentos na vida em que, mesmo cercados de pessoas, sentimos uma solidão que não pode ser explicada em palavras. Não é a ausência de vozes ao redor, nem a falta de atividades ou compromissos, mas um eco silencioso que ressoa dentro do peito. Esse eco é inquietante porque revela algo que tentamos esconder de nós mesmos. A sensação de que falta algo essencial, de que há uma lacuna na existência que nenhuma conquista consegue preencher. Olhamos para fora em busca de respostas, mas quanto mais procuramos nos ruídos do mundo, mais percebemos que o vazio só aumenta. É como se estivéssemos cercados por barulhos ensurdecedores e ainda assim a maior ausência permanecesse intocada, aguardando o momento em que teremos coragem de enfrentá-la. Esse silêncio interior não é um acaso, ele carrega em si uma mensagem profunda, quase como se fosse uma linguagem secreta da alma tentando se comunicar conosco. A filosofia grega já refletia sobre essa inquietação, apontando que o homem é um ser em constante busca e que só encontra sentido quando se conecta com algo maior do que ele mesmo. A psicologia de Carl Jung descreve esse mesmo fenômeno como a voz do inconsciente, um chamado para a individuação, para o encontro com a essência verdadeira que carregamos desde o início. E as escrituras reforçam essa realidade quando falam sobre a alma que tem sede de Deus, como o salmista que declara: a minha alma tem sede do Deus vivo. Não importa a época, não importa a cultura, esse eco interior sempre foi um sinal de que existe um vazio que nada neste mundo é capaz de preencher. Na vida prática, esse eco se manifesta de formas sutis. Pode ser a sensação de vazio após um grande triunfo, quando o palco está vazio e os aplausos cessam. Pode ser o silêncio que invade depois de uma festa, quando a casa volta a ficar quieta e você se deita sozinho com seus pensamentos. Pode ser aquele instante em que, mesmo rodeado de pessoas, sente que ninguém realmente o conhece, ninguém toca as profundezas do que você carrega dentro de si. É nesse momento que o silêncio interior se torna mais forte, quase insuportável, porque já não pode ser abafado com distrações. É nesse instante que compreendemos que a solidão mais dolorosa não é a externa, mas a que nasce da desconexão com a fonte da vida. Esse eco, no entanto, não é inimigo. Ele é um guia. Assim como o vazio de um copo indica que ele pode ser preenchido, o silêncio da alma indica que ela está pronta para receber algo novo, algo maior. Mas o problema é que muitas vezes confundimos essa carência com a necessidade de conquistas externas. Corremos atrás de sucesso, acumulamos bens, buscamos incessantemente prazer, acreditando que esses elementos vão silenciar a voz que ecoa dentro de nós. E quando o efeito passa, nos vemos novamente diante do mesmo vazio, agora ainda mais profundo, porque percebemos que nada daquilo foi suficiente. O eco do silêncio interior nos lembra que a vida não pode ser resumida apenas a tarefas, conquistas ou reconhecimentos. Ele nos lembra que há dimensões invisíveis da existência que clamam por atenção. A ciência pode explicar processos químicos no cérebro, mas não explica por quê. Mesmo após realizar sonhos, o ser humano sente que falta algo. A filosofia pode apontar caminhos de reflexão, mas não resolve o anseio que insiste em nos puxar para além da lógica. A espiritualidade, por sua vez, oferece uma resposta que atravessa séculos. Esse eco é o chamado de Deus, um lembrete de que fomos criados para nos conectar com o infinito e que longe dele, nossa alma sempre sentirá a ausência de sentido. Perceber esse eco é o primeiro passo para a transformação. É preciso coragem para não abafá-lo com distrações,
para não ignorá-lo como justificativas. É preciso parar e ouvir, ainda que isso cause desconforto, porque o desconforto é justamente a porta para o despertar. É como se a vida estivesse nos dizendo: há mais, há algo maior, há um caminho que você ainda não percorreu. E essa voz, mesmo sendo um silêncio, fala mais alto do que qualquer barulho exterior. O eco do silêncio interior é o convite inicial para a jornada que vamos percorrer aqui. É a lembrança de que a insatisfação que sentimos não é apenas uma falha, mas uma oportunidade de escutar o que está além das aparências. Quando aprendemos a olhar para dentro sem medo, o vazio se revela como um espaço sagrado, um espaço preparado para ser preenchido não por qualquer coisa, mas pelo propósito eterno que só em Deus pode ser encontrado. É desse ponto de partida que nasce a verdadeira busca, a jornada que transforma o vazio em plenitude e o silêncio em resposta. A fome invisível da alma. Existe uma fome que não se manifesta no corpo, mas na essência. Não é a fome que pede alimento, mas aquela que pede sentido. É silenciosa, difícil de explicar, mas profundamente real. Muitos a confundem com tristeza, outros com ansiedade ou falta de motivação. No entanto, essa fome invisível é algo maior. É o clamor da alma por um alimento que o mundo não pode oferecer. Ela se revela em pequenos detalhes do cotidiano, quando sentimos que, mesmo rodeados de tudo aquilo que acreditávamos desejar, ainda há uma sensação de incompletude. É como se algo gritasse por dentro, pedindo um alimento que não sabemos onde encontrar. Filósofos e poetas já escreveram sobre esse vazio. Pascal dizia que existe no homem um espaço do tamanho de Deus, impossível de preencher com qualquer outra coisa. Jung descreveu a busca pelo self como a jornada de integrar o que falta, trazendo à consciência aquilo que nos conecta com a totalidade. E as escrituras são claras ao afirmar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa fome não é defeito, mas sinal de que fomos criados para algo maior. Um lembrete constante de que há em nós uma dimensão espiritual que não pode ser ignorada. Na prática, essa fome se disfarça em buscas incessantes. Tentamos sochelar com prazer imediato, com relacionamentos passageiros, com conquistas materiais, acreditando que o próximo passo será o suficiente. Por um breve instante parece funcionar, mas logo a sensação de vazio retorna, ainda mais intensa. É como comer sem nunca se sentir satisfeito, porque o alimento está errado. O corpo pode se saciar com pão, mas a alma pede outro tipo de alimento. E esse alimento não pode ser comprado, não pode ser fabricado, não pode ser encontrado nas vitrines do mundo. Essa fome invisível é também um alerta. Ela nos mostra que, por mais que a vida nos ofereça distrações, nada será suficiente até que descubramos a fonte verdadeira de nutrição espiritual. Não é à toa que tantas pessoas, ao chegarem ao topo de suas carreiras, declaram sentir um vazio profundo. Elas conquistaram o que acreditavam ser o tudo, mas descobrem que o tudo sem Deus ainda é nada. Essa revelação é dolorosa, mas também libertadora, porque aponta para a direção certa. O coração humano foi feito para buscar, mas só encontra descanso quando volta para o Criador. Santo Agostinho dizia: inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Essa frase ecoa a realidade de cada pessoa que já experimentou essa fome invisível. Podemos tentar silenciá-la, mas ela sempre volta, porque não é uma fome para ser ignorada. É uma fome para ser saciada na única fonte que pode preenchê-la, a presença de Deus. Reconhecer essa fome é um ato de coragem. É admitir que, por mais que tentemos, não conseguimos viver apenas de coisas visíveis. É reconhecer que existe uma dimensão maior, eterna, que nos chama todos os dias. Essa fome é o convite que transforma a vida, porque só quando aceitamos o vilá é que nos abrimos para a possibilidade de encontrar o alimento verdadeiro. E é nessa abertura que começa a transformação, quando deixamos de correr atrás de substitutos e finalmente voltamos os olhos para aquele que pode saciar a alma. O peso das máscaras sociais. Vivemos em um mundo onde as aparências parecem ter mais valor do que a verdade. Desde cedo aprendemos a vestir máscaras para sermos aceitos, admirados, respeitados. Criamos uma imagem de sucesso. Construímos personagens que exibimos para os outros,
acreditando que quanto mais perfeita for a nossa apresentação, mais próximos estaremos da felicidade. Mas, por trás desse teatro diário, permanece a mesma sensação. O vazio não desaparece. Pelo contrário, quanto mais alimentamos a máscara, mais distante ficamos de nós mesmos e mais pesado se torna o fardo de sustentá-la. A sociedade moderna nos treina a esconder as fragilidades. Nas redes sociais mostramos apenas momentos de alegria, conquistas e viagens, criando um espelho distorcido da vida real. A pressão é constante. Precisamos estar sempre bem, sorrindo, aparentando controle absoluto. Mas o preço dessa encenação é alto. Quando a luz se apaga e a cortina fecha, ficamos sozinhos com um eco interior que insiste em nos lembrar que a máscara não satisfaz, apenas esconde. Carl Jung já dizia que a persona menos a face que mostramos ao mundo é necessária, mas se torna perigosa quando acreditamos ser apenas ela. Quando confundimos a máscara com a identidade, passamos a viver uma vida que não nos pertence. Esse peso se revela em formas sutis. Aquele profissional de sucesso que todos admiram, mas que chora em silêncio porque não sente sentido no que faz. Aquele casal que parece perfeito nas fotos, mas vive em silêncio uma distância emocional insuportável. Aquele jovem que sorri nas festas, mas ao voltar para casa sente um vazio profundo que nada consegue abafar. São histórias diferentes, mas que compartilham um mesmo dilema: a distância entre quem realmente somos e o que mostramos ao mundo. A Bíblia também aborda esse tema quando fala dos fariseus, homens que cultivavam uma imagem de santidade, mas por dentro estavam vazios, como sepulcros caiados, belos por fora e corrompidos por dentro. Essa metáfora é um alerta para todos nós. Não adianta construir uma fachada impecável se a alma permanece deserta. O vazio não desaparece com aplausos, não se dissolve com curtidas, não se dissolve com elogios. O vazio continua ali clamando por autenticidade. O peso das máscaras sociais está em que, quanto mais as alimentamos, mais nos afastamos da essência e mais distante ficamos de Deus, porque Ele não se relaciona com a máscara, mas com a verdade que existe dentro de nós. E é justamente essa verdade que mais tememos mostrar. Abrir mão das máscaras não é sinal de fraqueza, mas de liberdade. É o início de um processo de reconciliação com quem realmente somos e com aquele que nos criou. O desafio está em ter coragem para ser visto como imperfeito. Em um mundo que exalta aparências, ser autêntico se torna um ato de revolução. Mas é nesse ato que a alma encontra leveza, porque já não precisa sustentar uma vida que não é real. A máscara pesa, mas a autenticidade liberta. E quando ousamos remover o que nos aprisiona, percebemos que o vazio, em vez de ser um inimigo, pode ser o primeiro sinal de que estamos prontos para viver com verdade. O abismo da insatisfação constante. A vida moderna parece construída para nunca nos deixar satisfeitos. Quando alcançamos uma meta, logo surge outra, ainda maior, ainda mais exigente. Quando conquistamos algo que parecia o auge, descobrimos que o prazer é breve e logo somos consumidos pela necessidade de buscar de novo. É como caminhar em uma escada rolante ao contrário. Por mais que avancemos, nunca chegamos ao fim. Essa insatisfação constante é uma das marcas mais dolorosas da alma humana. É o reflexo de um vazio que nenhum bem, nenhuma experiência ou reconhecimento consegue preencher. Muitos acreditam que a felicidade está no próximo passo. Quando eu tiver aquele emprego, quando eu comprar aquela casa, quando eu viajar para aquele lugar, quando eu encontrar aquela pessoa especial, aí sim vou me sentir completo. Mas quando esses desejos se realizam, logo a sensação se desfaz e outro desejo ocupa o lugar. É um ciclo interminável que nos deixa exaustos, porque sempre parece faltar algo. Esse movimento revela uma verdade profunda. Estamos tentando saciar uma fome eterna com coisas temporárias. A psicologia reconhece esse fenômeno. Viktor Frankl observou que a ausência de sentido gera um vazio existencial, e que esse vazio muitas vezes é disfarçado pela corrida por prazeres, conquistas e distrações. Mas no fundo, nada disso traz verdadeira realização. Jung também refletia sobre o mesmo dilema. A psique humana anseia por plenitude, mas enquanto tenta buscá-la apenas fora de si mesma, encontra apenas fragmentos. É como tentar recompor um quebra-cabeça sem a peça central. A filosofia antiga também já enxergava
esse abismo. Os estoicos, por exemplo, diziam que a felicidade não estava em possuir mais, mas em aprender a ser suficiente com menos. E ainda assim, mesmo com essa sabedoria, reconheciam que existe uma dimensão do humano que sempre olha para além, para o transcendente. A Bíblia traduz essa verdade de forma clara. Quem beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe dar, nunca mais terá sede. A insatisfação constante é a prova de que tudo o que buscamos fora é incapaz de saciar aquilo que só Deus pode oferecer. Essa realidade se manifesta em todos os níveis da vida. O artista que alcança fama mundial e ainda assim se sente vazio. O empresário que acumula riquezas, mas não encontra paz. O jovem que conquista atenção, mas não descobre identidade. O abismo não está nas coisas em si, mas na expectativa que colocamos nelas. Esperamos que nos deem sentido, mas elas só entregam momentos passageiros. Assim, quanto mais buscamos, mais distante parece estar a verdadeira satisfação. Esse abismo de insatisfação não deve ser visto apenas como maldição, mas como revelação. Ele nos mostra que fomos feitos para algo maior do que o mundo pode oferecer. Ele revela que a inquietação da alma não é um erro, mas um sinal, quase como um GPS interior apontando para uma fonte mais profunda. É nesse reconhecimento que começa a virada, quando entendemos que não se trata de conquistar mais, mas de nos conectar com um propósito eterno que dá valor a tudo. O vazio é doloroso, mas também é honesto. Ele não mente. Ele nos mostra que por mais que tenhamos tentado, ainda não encontramos o que realmente buscamos. E quando temos coragem de olhar para esse abismo em vez de fugir dele, damos o primeiro passo para descobrir que só no encontro com Deus a insatisfação se transforma em plenitude. Quando o mundo silencia, há instantes em que a vida parece nos arrancar todas as distrações. O barulho das ruas, o peso das rotinas, as vozes que nos cercam, tudo se dissolve em um silêncio inesperado. Pode ser uma perda, uma decepção, uma pausa forçada que nos obriga a encarar a própria alma. E nesse silêncio, aquilo que tentamos esconder começa a emergir. O que parecia sufocado pelas distrações volta à tona com força. O vazio, a sensação de que algo falta, a inquietação que nenhuma conquista conseguiu calar. É nesse momento, quando o mundo silencia, que somos confrontados com a verdade que tentávamos evitar. Esse confronto pode ser assustador. Sem um ruído externo para nos distrair, ficamos diante do espelho interior. Descobrimos que as máscaras não funcionam mais, que as justificativas perdem sentido. O silêncio se torna um espelho da alma, revelando não apenas o vazio, mas também a urgência de Prinkelou como algo real. Muitos descrevem esse momento como um colapso, outros como um despertar. Depende de como respondemos. Porque o silêncio pode ser tanto uma prisão quanto uma porta. A filosofia já refletia sobre esse instante de encontro com a própria interioridade. Sócrates dizia que uma vida não examinada não merece ser vivida. O silêncio, mesmo doloroso, é a oportunidade de examinar aquilo que fomos adiando. É o chamado para a consciência, para não apenas existir, mas entender por que existimos. A psicologia contemporânea também reconhece esse fenômeno. Jung falava da necessidade de ouvir o inconsciente, de dar espaço para as vozes internas que apontam para o que ainda está incompleto. E a Bíblia, por sua vez, nos mostra o poder do silêncio como lugar de encontro com Deus. Foi no silêncio da caverna que Elias ouviu não o vento, nem o terremoto, nem o fogo, mas a voz suave e sutil que revelou a presença divina. Quando o mundo silencia, descobrimos que não estamos realmente sozinhos. O vazio que se manifesta nesse instante é, na verdade, um convite. É Deus sussurrando ao coração que já é hora de parar de fugir. É a chance de perceber que, por trás de todo barulho, sempre houve uma presença esperando ser reconhecida. O silêncio nos desnuda, mas também nos aproxima da essência. Ele mostra que a vida sem propósito é insuportável, mas que a vida com propósito pode ser plena mesmo no meio das dificuldades. Essa experiência, ela transforma. Muitos que viveram grandes quedas, perdas ou pausas forçadas, contam que foi no silêncio que descobriram uma força que não sabiam ter. Porque o silêncio revela fraquezas, mas também revela caminhos. Ele expõe feridas, mas também abre espaço para a cura. Ele confronta, mas também desperta. É nesse estado que compreendemos que não existe silêncio absoluto. Quando tudo fora se cala, dentro de nós começa a ecoar a voz de Deus.
que sempre esteve ali, esperando pelo momento em que finalmente pararíamos para ouvir. Quando o mundo silencia, o vazio deixa de ser apenas dor e se transforma em sinal. É nesse espaço que nasce a oportunidade de perceber que a vida não é apenas sobrevivência. Não é apenas acúmulo, mas um chamado para viver com profundidade. É nesse espaço que entendemos que, apesar de todas as distrações que buscamos, no fundo, o que sempre desejamos era voltar para o lugar onde a alma encontra repouso. O chamado escondido no vazio, o vazio que tantos temem carregar dentro de si, não é apenas ausência, mas também presença disfarçada. É um espaço que parece árido, mas que guarda em si um convite silencioso. O ser humano, ao se deparar com essa sensação de falta, costuma acreditar que algo deu errado, que precisa corrigir, que precisa correr para preencher, mas o vazio, em sua essência, não é erro, é sinal. Ele é o lembrete constante de que fomos criados para algo além do imediato, além do passageiro. O vazio é um chamado escondido, a forma pela qual Deus sussurra que existe mais, muito mais, do que a vida limitada ao que podemos tocar ou conquistar. A filosofia já intuía isso. Kierkegaard dizia que o desespero não é apenas sofrimento, mas o despertar da consciência para o que realmente importa. A dor de sentir que algo falta é também a chance de perceber que esse algo não pode ser encontrado no mundo comum. Carl Jung, ao analisar os processos de transformação, afirmava que muitas vezes é justamente no sofrimento, no contato com o vazio, que surge a possibilidade de individuação, de se tornar inteiro. E a Bíblia ecoa essa verdade em diversos momentos, mostrando que os desertos, lugares de escassez e silêncio, são também os cenários em que Deus se revela com maior clareza. O vazio pode ser compreendido como um deserto interior. No deserto, tudo o que é supérfluo desaparece. Não há distrações, não há excessos, não há espaço para ilusões. Ali só resta o essencial. O vazio cumpre esse mesmo papel. Remove o que é superficial para que possamos finalmente enxergar a necessidade do eterno. É nesse espaço que descobrimos que a inquietação não é maldição, mas direção. Não é castigo, mas convite. Quantas vezes a vida nos coloca diante desse chamado disfarçado, quando uma perda nos deixa sem chão, quando um sonho desmorona, quando um relacionamento acaba, quando um projeto falha. Nessas horas, o vazio grita, e nossa reação natural é querer fugir. Procuramos imediatamente novos planos, novas distrações, novas conquistas. Mas, se parássemos por um instante, se tivéssemos coragem de ouvir, perceberíamos que, por trás do vazio, há uma voz nos chamando de volta para a essência. Esse chamado não é para o sucesso, não é para a aprovação dos outros, não é para os aplausos, é um chamado para reconexão com a fonte da vida. É como se Deus, ao permitir que sentíssemos o vazio, estivesse nos lembrando de que não somos autossuficientes, de que a verdadeira completude só é encontrada em Ele. O vazio, então, deixa de ser inimigo e se torna aliado. Ele não está ali para nos destruir, mas para nos conduzir ao propósito para o qual fomos criados. Compreender o vazio dessa forma é revolucionário. É enxergar a dor não como fim, mas como início. É perceber que o sentimento de incompletude é, na verdade, um convite para voltar para casa. É aceitar que, por trás da ausência que tanto incomoda, existe uma presença esperando para ser descoberta. O vazio, quando visto com os olhos da fé, não é a prova de que Deus nos abandonou, mas a maneira de Ele nos mostrar que sempre esteve ali, aguardando o momento em que pararíamos de buscar em lugares errados para, enfim, voltar ao centro da vida. Fragmentos de luz na escuridão. Mesmo no meio da escuridão mais densa, há sempre pequenos sinais que anunciam uma saída. Esses sinais não chegam como grandes revelações, mas como fragmentos de luz, discretos, quase imperceptíveis, que brilham quando menos esperamos. Às vezes se apresenta uma palavra que nos toca de forma inexplicável, em uma música que atravessa a alma, em um versículo lido por acaso, em um encontro inesperado que muda o rumo da nossa jornada. Esses fragmentos não são coincidências, são convites sutis para perceber que o vazio não é o fim, mas o início de um caminho. Na psicologia profunda, Jung falava sobre os símbolos que emergem do inconsciente em momentos de crise. Esses símbolos funcionam como pontos de orientação, lembrando-nos de que, mesmo quando nos sentimos perdidos, há algo maior conduzindo o processo. Na filosofia,
Os estoicos ensinavam que a adversidade revela virtudes que não poderiam ser conhecidas de outra forma, como se a dor fosse o cenário necessário para que uma nova força pudesse nascer. E na espiritualidade cristã, a luz sempre se manifesta na escuridão, desde o Gênesis. Quando Deus cria o mundo dizendo, haja luz, a presença da luz no meio da noite é símbolo da esperança que insiste em não se apagar. Esses fragmentos de luz não eliminam de imediato o vazio, mas mudam a forma como o enxergamos. Eles nos mostram que não estamos sozinhos, que existe um fio invisível ligando nossa fragilidade ao infinito. É como se, em meio ao desespero, pequenas rachaduras na escuridão deixassem escapar o brilho do eterno. Para alguns, isso acontece em momentos de oração sincera, para outros, em gestos de amor recebidos sem esperar. Em ambos os casos, o efeito é o mesmo. A alma percebe que o vazio não é absoluto, que existe um caminho de retorno, que existe algo além do que a dor consegue mostrar. O desafio é reconhecer esses sinais. Muitas vezes estamos tão mergulhados em nossas próprias angústias que deixamos de perceber a presença dessas pequenas luzes. Achamos que são meros acasos, quando na verdade são mensagens de cuidado, convites de Deus para lembrar que Ele nunca deixou de estar presente. É como se cada fragmento fosse uma pista, um mapa, que nos direciona ao propósito maior. Essas experiências, ainda que pequenas, têm o poder de transformar. Elas funcionam como sementes que germinam silenciosamente no coração. O vazio continua existindo, mas já não é mais visto como a ausência de tudo, e sim como espaço onde essas luzes podem se multiplicar. Aos poucos, o que parecia insuportável se torna suportável, porque começamos a compreender que o vazio é, na verdade, a preparação para a plenitude. Os fragmentos de luz na escuridão são a prova de que Deus age mesmo no silêncio, mesmo quando acreditamos que estamos abandonados. São lembretes de que há uma presença maior nos guiando, mesmo quando não vemos o caminho inteiro. Se tivermos sensibilidade para acolher esses sinais, perceberemos que cada fragmento é parte de um mosaico maior, uma história que só faz sentido quando olhamos além da escuridão. E essa percepção é o início de uma fé renovada, capaz de transformar a ausência em esperança, o encontro com o infinito. Há um momento na jornada em que todos os fragmentos de luz se unem e revelam uma verdade maior. O vazio que carregamos só pode ser preenchido pelo encontro com o infinito. Esse encontro não acontece sempre em templos, nem depende de rituais externos, mas nasce no coração quando reconhecemos que nada limitado pode saciar o ilimitado que existe em nós. É como se de repente percebêssemos que a sede que carregamos não é por coisas passageiras, mas por uma fonte eterna. Esse despertar muda tudo, porque abre nossos olhos para o que sempre esteve presente, mas que até então não conseguíamos ver. A filosofia grega intuía essa busca quando falava sobre o anseio da alma por transcender o finito. Platão descrevia a ideia de que carregamos em nós a lembrança de algo maior, como se a alma tivesse saudades de uma realidade mais alta da qual veio. A psicologia junguiana reforça isso ao mostrar que o ser humano traz arquétipos do sagrado dentro de si, símbolos que apontam para uma totalidade além da experiência cotidiana. E a Bíblia nos apresenta essa verdade em sua forma mais pura, declarando que Deus pôs a eternidade no coração humano. O encontro com o infinito é, portanto, a realização daquilo para o qual sempre fomos feitos, viver em comunhão com o eterno. Esse encontro não é uma fuga da realidade, mas uma nova forma de enxergá-la. Quando descobrimos que o vazio interior é o espaço reservado para Deus, deixamos de buscar desesperadamente fora o que só pode ser encontrado dentro. É nesse instante que a oração ganha vida, que a fé deixa de ser apenas crença e se transforma em experiência. A alma descansa porque finalmente encontrou aquilo que sempre buscava, ainda que não soubesse nomear. Esse despertar traz uma mudança radical na forma como vivemos. As conquistas já não carregam mais a expectativa de preencher o vazio, porque entendemos que ele já está ocupado pela presença divina. As perdas já não nos destroem da mesma maneira, porque reconhecemos que nada pode roubar o que é eterno. A vida ganha uma nova perspectiva, porque passamos a caminhar com a certeza de que o essencial não está no que possuímos, mas em quem encontramos. O encontro com o infinito também nos liberta do medo da morte, porque se a alma já experimentou o eterno, então compreende que a vida não termina quando o corpo se desfaz. Esse é um dos maiores presentes desse despertar.
Viver não mais prisioneiro do tempo, mas em sintonia com aquilo que não tem fim. O vazio, que antes parecia um abismo, se revela, na verdade, como a porta para o eterno. Esse é o ponto de virada. O vazio já não é visto como dor sem sentido, mas como instrumento que nos conduziu até a plenitude. O encontro com o infinito não apaga as dificuldades da vida, mas dá a elas um novo significado. Descobrimos que cada dor, cada silêncio, cada insatisfação foi parte do caminho que nos trouxe até aqui. E é nessa revelação que encontramos aquilo que sempre buscamos, a certeza de que em Deus nossa alma encontra descanso, direção e sentido. O propósito, como âncora, quando a alma experimenta o encontro com o infinito, nasce dentro de nós uma nova consciência. Não estamos à deriva, não fomos lançados no mundo ao acaso, não estamos vivendo uma história sem direção. Descobrimos que existe um propósito, e esse propósito se torna uma âncora, um ponto firme em meio ao caos da vida. Diferente das conquistas passageiras, que nos dão apenas momentos de euforia, o propósito nos oferece raiz e estabilidade. Ele não elimina as tempestades, mas nos permite atravessá-las com firmeza, porque sabemos por que estamos aqui e para onde estamos indo. O propósito não é apenas uma tarefa a ser cumprida, não é uma lista de metas pessoais, mas sim uma identidade alinhada com a vontade de Deus. É a revelação de quem somos Ele e de como nossa vida se conecta a algo maior do que nós mesmos. Na filosofia, essa busca foi chamada de sentido, o que Viktor Frankl descreveu como a força capaz de sustentar a vida, até mesmo em meio ao sofrimento extremo. Na psicologia, representa a integração de todas as partes da psique em uma narrativa coerente. E nas escrituras, é a certeza de que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, com um plano singular que dá valor à nossa existência. Quando encontramos esse propósito, nossa perspectiva muda. O trabalho deixa de ser apenas obrigação e passa a ser oportunidade de expressar quem somos. As relações deixam de ser apenas trocas superficiais e se tornam caminhos de entrega, serviço e amor. Até mesmo a dor ganha outro significado, porque se transforma em parte de um processo maior que nos molda para algo eterno. O propósito se torna bússola, guia que aponta a direção mesmo quando o horizonte está nublado. Sem propósito, a vida é como um barco à deriva, levado pelas ondas das circunstâncias. Com propósito, a vida ganha direção, ainda que o mar esteja revolto. Isso não significa ausência de problemas, mas sim presença de sentido. E o sentido é o que nos impede de sucumbir diante do vazio. Quantas pessoas, ao descobrir esse propósito, relatam sentir como se um peso tivesse sido retirado de suas costas? Porque viver sem entender o porquê é insuportável, mas viver sabendo o porquê é libertador. O propósito é também a âncora que nos impede de sermos arrastados pelos modismos, pelas opiniões, pelas pressões sociais. Quando sabemos quem somos e para o que fomos chamados, deixamos de depender da aprovação dos outros para seguir em frente. A âncora nos mantém firmes, mesmo quando tudo ao redor parece instável. E essa firmeza não nasce da força humana, mas da conexão com aquele que nos deu a vida e que sustenta cada passo que damos. O propósito, então, deixa de ser apenas uma ideia e se torna prática. Ele se manifesta nas escolhas diárias, nos gestos simples, na forma como olhamos para nós mesmos e para o próximo. Ele nos conduz a uma vida que não se mede apenas por resultados, mas por fidelidade. E essa fidelidade, quando enraizada em Deus, transforma cada instante em oportunidade de viver alinhado com a eternidade. Assim, o propósito se revela como âncora, e ao mesmo tempo, como ponte para a plenitude que já não pode ser abalada. A jornada da rendição chega a um ponto em que compreender o propósito não é suficiente se não houver entrega. A rendição é o passo mais desafiador, porque exige abrir mão do controle, reconhecer limites e confiar em algo maior do que nossa própria força. Somos ensinados a acreditar que precisamos lutar sozinhos, provar valor, carregar o peso da vida com as próprias mãos. Mas a verdade é que a alma só encontra descanso quando solta as rédeas e se rende ao cuidado de Deus. É nesse ato de confiança que descobrimos que não estamos mais sozinhos, que há uma presença capaz de sustentar aquilo que nunca conseguimos carregar. A filosofia via na rendição um ato de sabedoria. Os estoicos, por exemplo, falavam sobre aceitar aquilo que não podemos mudar como caminho de liberdade.
A psicologia reconhece que, ao renunciar à ilusão de controle absoluto, a mente encontra equilíbrio e paz. Mas é na espiritualidade cristã que a rendição ganha seu sentido mais profundo. Não é desistência, mas confiança. Jesus ensinou que aquele que perde a sua vida por amor a Ele, na verdade é um paradoxo, mas é nele que está escondido o segredo da transformação. A jornada da rendição não é simples. Muitas vezes passamos por crises que nos obrigam a perceber que já não conseguimos mais conduzir tudo sozinhos. São quedas, perdas, situações que fogem totalmente do nosso alcance. Nesse momento temos duas escolhas: endurecer o coração e lutar com ainda mais esforço inútil, ou finalmente abrir os braços e deixar que Deus conduza. É nessa entrega que a dor encontra sentido e que a fraqueza se transforma em força. Paulo dizia: quando sou fraco, então é que sou forte, porque entendeu que na rendição ao divino está a verdadeira vitória. Essa rendição não é passividade, pelo contrário, ela é uma das maiores expressões de coragem. Requer humildade para admitir que não somos autossuficientes e fé para confiar que há um caminho, mesmo quando não o vemos. É como um viajante que, perdido no deserto, finalmente aceita seguir a voz de quem conhece a trilha. A rendição é o momento em que paramos de nos perder em círculos e começamos a caminhar em direção ao destino para o qual fomos criados. Na prática, essa jornada muda completamente nossa forma de viver. Deixamos de carregar ansiedades desnecessárias, porque sabemos que a vida está nas mãos certas. Deixamos de medir nosso valor por conquistas, porque reconhecemos que o amor de Deus não depende de méritos. Passamos a viver com confiança renovada, entendendo que cada passo, mesmo os mais difíceis, pode ser parte de uma história maior conduzida pelo Criador. A rendição é libertadora porque nos devolve a essência. Já não precisamos sustentar a ilusão de força constante, já não precisamos provar nada a ninguém, podemos simplesmente ser, sabendo que somos amados e guiados. E quando finalmente soltamos o fardo, o vazio começa a se encher, não de coisas, mas da presença daquele que sempre esteve ali, esperando o momento de conduzir nossa vida. A jornada da rendição é o ponto em que o peso se transforma em leveza e a incerteza em confiança, as marcas da transformação. Quando a rendição acontece, algo dentro de nós começa a mudar de forma tão profunda que não pode mais ser ignorado. Não é apenas um alívio momentâneo, mas uma transformação real que deixa marcas visíveis na vida. A alma antes inquieta encontra um novo equilíbrio. A mente, que vivia em guerra consigo mesma, passa a experimentar paz. O coração, antes vazio, começa a pulsar com propósito. Essas marcas às vezes não são apenas internas, elas se manifestam também no modo como vivemos, no olhar que lançamos ao próximo, na forma como enfrentamos os desafios. Uma das primeiras marcas é a paz, que não depende das circunstâncias. Não se trata de ausência de problemas, mas da presença de uma serenidade que atravessa qualquer tempestade. É a paz descrita nas Escrituras como aquela que excede todo entendimento, porque não pode ser explicada racionalmente. A filosofia chamaria isso de ataraxia, a tranquilidade da alma que não se deixa abalar. A psicologia diria que é a integração entre o eu interior e o propósito maior, mas em essência é a marca de alguém que encontrou em Deus um refúgio que nada externo consegue destruir. Outra marca é a clareza. Antes, a vida parecia um labirinto sem saída, uma sequência de buscas incessantes sem sentido. Agora, os caminhos eles não se tornam mágicos ou fáceis, mas ganham direção. É como caminhar com uma bússola, sabendo para onde ir mesmo quando a estrada continua cheia de curvas. Essa clareza não elimina dúvidas, mas as coloca em perspectiva. É a convicção de que há uma mão conduzindo, mesmo quando os olhos não enxergam todo o trajeto. Também surge a força renovada. Não a força arrogante que tenta carregar o mundo sozinho, mas a força que nasce da confiança. Quem se rende descobre que não precisa lutar sozinho, e essa consciência dá uma energia nova para enfrentar a vida. As quedas não destroem mais, porque já não definem quem somos. As dificuldades não nos paralisam, porque sabemos que são apenas parte do processo. É a força de quem encontrou um alicerce maior do que si mesmo. Essas marcas se refletem em gestos simples do cotidiano. A paciência diante das dificuldades, a compaixão com quem sofre, a esperança que resiste mesmo em meio à dor. Quem passa por essa transformação não precisa anunciar com palavras,
porque sua vida se torna testemunho vivo. As pessoas ao redor percebem, ainda que não entendam, que algo mudou. É como se houvesse uma luz diferente no olhar, uma calma no tom da voz, uma presença que transmite confiança e esperança. Essas marcas não significam perfeição. Continuamos humanos, sujeitos a falhas, dúvidas e momentos de fraqueza. Mas a diferença está em que agora não caminhamos sozinhos. O vazio já não é um inimigo, mas um espaço transformado em plenitude. A alma já não é refém da insatisfação constante, mas se torna morada da paz que vem de Deus. Essas marcas são como sinais de que o processo está em andamento, de que a transformação é real e de que a vida encontrou um novo sentido. As marcas da transformação são o que nos lembram, dia após dia, que a rendição não foi em vão. Elas nos mostram que é possível viver de forma diferente, com leveza, clareza e esperança. São sinais que testemunham, não apenas para nós, mas para o mundo, que o vazio pode ser vencido quando nos abrimos para o propósito eterno, caminhando em novos territórios. Quando a transformação começa a marcar nossa vida, surge naturalmente a necessidade de caminhar por novos territórios. Não se trata apenas de mudar de lugar físico, mas de atravessar paisagens interiores e exteriores que antes pareciam inalcançáveis. É como se, ao encontrar propósito, o horizonte se expandisse diante dos olhos, revelando possibilidades que estavam ocultas pelo peso do vazio. O testemunho vivo não significa perfeição. Pelo contrário, ele ganha força justamente na vulnerabilidade. Quando mostramos que não somos imunes a quedas, mas que encontramos força para levantar, revelamos ao mundo que não é a nossa capacidade que sustenta, mas a graça que nos guia. Esse tipo de testemunho toca mais do que qualquer argumento, porque mostra que a fé não é teoria, mas prática que resiste às dores e floresce em meio às dificuldades. Na vida prática, ser testemunho vivo é ser farol. A alma desperta e o mundo, que antes parecia estreito e sufocante, torna-se um campo vasto de descobertas e oportunidades. Esses novos territórios podem ser simples. Aprender a olhar para as pessoas com mais compaixão, valorizar gestos pequenos que antes passavam despercebidos, encontrar beleza em situações comuns. Mas também podem ser profundos, ter coragem de abandonar padrões de vida que já não fazem sentido. Enfrentar medos antigos, reconstruir relacionamentos quebrados, dar passos em direção a um futuro diferente. É o movimento natural de quem já não vive na inércia do vazio, mas na vitalidade de um propósito. A filosofia falava desses territórios como a verdadeira liberdade, a capacidade de não ser prisioneiro do passado, nem refém das expectativas externas. A psicologia descreve esse processo como expansão da consciência, quando o indivíduo, ao integrar sua vida interior, ganha maturidade para enfrentar o desconhecido. E nas Escrituras encontramos histórias inteiras sobre novos territórios. Abraão deixando sua terra em direção ao chamado divino. Moisés conduzindo o povo pelo deserto em direção à promessa, os discípulos seguindo Jesus sem saber para onde seriam levados. Todos revelam o mesmo princípio. Quem encontra o propósito em Deus é sempre chamado a caminhar além do que já conhece. Caminhar em novos territórios é um ato de fé. Não temos mapas detalhados. Não sabemos exatamente o que vamos encontrar, mas sabemos quem nos guia. Esse é o diferencial que sustenta a jornada. O vazio, que antes era paralisante, agora se transforma em impulso para avançar. As incertezas, que antes traziam medo, agora se tornam oportunidade de confiar mais profundamente. Cada passo dado abre uma nova visão, e cada visão reforça a certeza de que não estamos sozinhos. Esses territórios eles não estão isentos de desafios. A estrada pode ser árida, os obstáculos podem parecer grandes, e haverá momentos de dúvida. Mas a diferença está na consciência de que cada dificuldade faz parte do processo de amadurecimento. Quem caminha com Deus entende que até os desertos podem florescer, que até as tempestades escondem lições e que até os vales sombrios são atravessados com a presença do pastor. O novo território é, ao mesmo tempo, cenário de provação e palco de revelação. Caminhar em novos territórios é também um convite à autenticidade. Não seguimos mais apenas os caminhos que os outros apontam, mas trilhamos a rota singular que Deus traçou para cada um de nós. Isso exige coragem, porque significa romper com padrões que pareciam seguros. Mas a verdadeira segurança não está no conhecido, e sim na fidelidade ao propósito. E nesse movimento, o vazio já não tem poder,
porque se transformou em espaço de plenitude. Assim, cada passo em direção ao novo é uma declaração de confiança. É dizer à vida que já não estamos presos ao ciclo da insatisfação, mas que abraçamos a oportunidade de viver em plenitude. Caminhar em novos territórios é mais do que deslocar-se, é renascer diariamente, é experimentar a liberdade de uma alma que finalmente encontrou sua origem e seu destino no infinito. O testemunho vivo. Quando alguém atravessa a experiência do vazio, descobre o propósito e se rende ao infinito. Sua vida deixa de ser apenas uma história pessoal e passa a ser um testemunho vivo. Já não é apenas sobre o que aconteceu dentro da alma, mas sobre o reflexo que isso gera ao redor. Cada atitude, cada palavra, cada gesto se transforma em mensagem silenciosa, uma forma de comunicar ao mundo que existe um caminho capaz de transformar dor em plenitude. O testemunho vivo não é feito de discursos ensaiados, mas de autenticidade. É a coerência entre aquilo que se crê e aquilo que se vive. A força de uma vida que se torna evidência do amor de Deus. A filosofia dizia que o exemplo é a maior forma de ensino. A psicologia reforça que aprendemos mais pelo modelo de comportamento do que por instruções teóricas. E a Bíblia mostra em toda a sua narrativa que Deus não apenas se revela por palavras, mas através da vida de pessoas comuns que, ao se entregarem, se tornaram sinais de transformação para gerações inteiras. Abraão, Moisés, Maria, Paulo menos cada um deles, com suas fraquezas e limitações, se tornou testemunho vivo porque permitiu que a presença divina se manifestasse em sua história. É iluminar o caminho para aqueles que ainda estão presos no vazio. É oferecer esperança para quem acredita que não existe saída. É mostrar sem precisar convencer com palavras que é possível viver de outra maneira. Esse testemunho pode estar em uma conversa íntima, em uma atitude de perdão, em uma escolha de bondade diante da injustiça. São nesses detalhes que a transformação se torna visível, inspirando outros a acreditar que também podem encontrar sentido. O poder do testemunho está em sua simplicidade. Ele não precisa de palcos, não precisa de grandes feitos. Basta viver em verdade. Basta manter-se fiel ao propósito. Basta permitir que cada ato reflita a presença de Deus. E, quando isso acontece, nossa história se torna parte de algo maior. Já não é apenas sobre nós, mas sobre todos que serão tocados por aquilo que vivemos. Ser um testemunho vivo é compreender que o vazio que um dia nos consumiu agora é ponte para inspirar outros. É aceitar que a dor que parecia sem sentido se transformou em mensagem. É carregar a consciência de que a vida, quando alinhada ao infinito, é capaz de se tornar resposta para alguém que ainda está em busca. O testemunho vivo é o legado mais poderoso que podemos deixar, porque não morre conosco, mas se espalha, se multiplica, ecoando nas vidas daqueles que, ao nos verem, descobrem que também podem encontrar plenitude. A chave que rompe o vazio, chegamos ao ponto em que todo o caminho percorrido encontra sentido. O vazio, que parecia maldição Revalacei como portal, ele não foi ausência, mas espaço preparado para receber a presença de Deus. A chave que rompe esse vazio não está em acumular mais conquistas, nem em buscar respostas nas vozes do mundo, mas em reconhecer que fomos feitos para a eternidade e que somente o eterno pode nos preencher. Essa chave é a entrega, a abertura da alma para o Criador, a confiança de que a vida ganha sentido apenas quando alinhada ao propósito divino. O mundo nos ensina a acreditar que a plenitude está no próximo sucesso, no próximo relacionamento, na próxima conquista. Mas quando descobrimos a chave verdadeira, percebemos que a plenitude não se encontra no lá fora, mas no aqui dentro, no espaço onde Deus habita. Essa consciência nos liberta da corrida sem fim e nos dá descanso. Como dizia Agostinho, inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Essa frase ecoa como um selo, uma confirmação de que a inquietação que carregamos só pode ser curada pelo repouso na presença divina. A chave que rompe o vazio também redefine a forma como vemos o mundo. O que antes parecia deserto se torna jardim, o que antes era dor se transforma em lição, o que antes era solidão se converte em encontro. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque o olhar foi renovado,
A alma que encontra essa chave já não busca preencher o vazio com o que é passageiro, mas compreende que, mesmo diante das incertezas, já está completa, porque encontrou o essencial. Essa conclusão não é apenas uma ideia, mas uma experiência. Quem vive o encontro com Deus carrega em si uma força que não pode ser descrita, apenas testemunhada. É a serenidade no meio da tempestade, a esperança diante da perda, a coragem diante do desconhecido. O vazio, que antes era peso, agora é memória de um caminho percorrido, lembrança de que foi justamente nele que a vida começou a florescer. A chave que rompe o vazio está ao alcance de todos, mas exige coragem. Coragem para parar de fugir, coragem para soltar as máscaras, coragem para admitir que sozinho não basta. É nesse ato de humildade que nasce a verdadeira grandeza, porque a alma finalmente reconhece que não precisa ser perfeita para ser amada, não precisa ser suficiente para ser aceita, basta abrir-se para a presença de Deus e o vazio que parecia condenação se torna o lugar da revelação. Essa é a mensagem que fica. O vazio nunca foi ausência total, mas o chamado mais profundo que a vida poderia nos dar. Ele grita porque aponta para aquilo que é essencial, ele dói porque insiste em nos mover, ele incomoda porque nos empurra para o encontro com o eterno. E quando atendemos a esse chamado, quando usamos a chave da fé e da entrega, descobrimos que o vazio não precisa mais nos aprisionar. Ele se transforma em plenitude, em luz, em direção, e a vida enfim encontra o caminho que sempre esteve diante de nós.